Oi, gente, Agro 2 no ar. E você, produtor rural, profissional do agro, conhece aí contrato de compra e venda de imóvel rural? Será, Pedro, que a maioria conhece? Vai comprar uma fazenda é igual comprar um carro, viu? Se tiver a multa, você leva a multa junto, se não resolver antes. Isso aí, tem a época também certa de comprar e vender, né? Qualquer hora que vai poder fazer isso, né, Pedro? A gente aprendeu isso aqui em alguns episódios, né? Planejamento tributário também é importante nessa hora. Ó, e isso nós vamos aprender nesse episódio. Eu vou apresentar ela aqui, que tá quase pedindo música no Fantástico também. Advogada de Direito Agrário, com especialização em Direito Ambiental, pós-graduanda em Civil e Processo Civil pela Proordem, MBA em Agronegócio pela USP-Exalc, associada do Instituto de Estudos Avançados em Direito, no Núcleo de Direito do Agronegócio. Estou falando dela, Paulina Caiado. Seja bem-vinda mais uma vez ao Agro 2. Muito obrigada, é um prazer vê-los. Seja bem-vinda, Paulina. Satisfação Obrigada. rever você. Uma honra ter você aqui com a gente. Vamos lá, já, imóvel rural, a gente fica numa dúvida, né? IPTU, ITE e tal, e cabeça. Não, IPTU não. Não, eu tô falando assim, as diferenças, né? Porque o produtor rural mesmo, a maioria deles tem uma casa na área rural e tem também uma na cidade, né? E aí embaralha um pouco essa legislação na cabeça. Queria que a gente conceituasse imóvel rural, o que se trata dentro da legislação essa nomenclatura? Bem, o imóvel rural é bem aquela prática mesmo que a gente vê no dia a dia. É todo imóvel que se exerce alguma atividade agropecuária, extrativista vegetal, algo do tipo. Então, ainda que às vezes seja numa região próxima ali de uma cidade, é uma região que realmente o imóvel seria considerado urbano, se a finalidade dele for voltada para agricultura, para pecuária, questão florestal, ele é considerado imóvel rural. E dentro tem uma legislação que é diferente, né? Quais são as principais diferenças? Assim, algumas legislações são aplicadas ao imóvel rural. Nós temos o Código Florestal, temos o Estatuto da Terra, tem vários decretos, mas no geral mesmo, a aplicação do Código Civil é a mesma para ambos os imóveis. Realmente vai ser algumas peculiaridades, em especial ali o Estatuto da Terra mesmo, que a gente usa bastante. E na questão de impostos também tem essa diferenciação, né? Mas aí eu já não sei te precisar as leis em específico, são várias e com números específicos. Mas tem vários, tem do ITR, tem decretos sobre CAR, tem realmente várias legislações. Hein, Pedro, eu estava lendo esses dias, na minha cabeça, né, sou leiga, né, nessa situação de compra e venda de imóvel rural, por exemplo, não é qualquer pessoa que pode comprar um imóvel rural, fiquei sabendo, é verdade isso? Na verdade, não é que não é qualquer pessoa, existem algumas restrições. Um exemplo disso seria os estrangeiros, né, que estão aqui no Brasil, empresas estrangeiras, e os incapazes também não conseguiriam. Mas, especificamente em relação aos estrangeiros, que seriam regras específicas e não a impossibilidade. Eles têm algumas limitações. Por exemplo, o estrangeiro ele não pode comprar áreas acima de 50 módulos. Então, ele tem que ficar restrito. É uma área que acima daquilo ele não pode adquirir. Também tem a questão das faixas. Muito próximo ao mar não pode, muito próximo a uma fronteira com outro país também não pode. Se for estrangeiro. Se for estrangeiro ou empresa estrangeira. Mas aí, isso aí na iluminação, né, da lei, né, digamos assim, as claras. Porque isso pode acontecer às vezes que eu já ouvi falar história por aí no mercado também, não sei se é verdade, né? Até bom que a doutora pode confirmar. Que, por exemplo, já ouvi história de muitas pessoas da China que compram propriedades aqui, mas em nome de laranjas. Pode acontecer também? Aí realmente é uma questão de fiscalização, né? Quem que realmente está usando, mas estritamente na lei fala que não pode. Inclusive, existe uma discussão hoje com o STF se é válido ou não. Porque tem a questão da liberalidade econômica, impulsionaria o mercado imobiliário. Em compensação, também eles estão querendo fomentar a economia brasileira com isso. Então, existe uma discussão muito grande. Até em São Paulo, teve realmente uma orientação aos cartórios que eles não cumprissem
com essa normativa, né? Mas hoje isso está suspenso, está em discussão no STF e realmente continua aí com essa questão se é válido ou não. Por enquanto, mantém esse regramento. É uma discussão válida, né? Porque, por exemplo, se em tese eu tenho dinheiro para comprar a terra, em tese se eu tenho dinheiro eu posso comprar. Mas se pensar pela parte econômica nacional também, se liberar, né, Pedro? Tem que pensar também na questão da soberania nacional, É. né? Então, assim, isso é a riqueza do povo brasileiro. A nossa terra, a nossa Exato. natureza. E, assim, eu acho que é uma discussão profunda e complexa, né? De fazer assim. Porque você entende, igual você falou, por um lado, eles vão fomentar a economia local, a economia brasileira, vão gerar emprego, vão produzir mais produto interno bruto pra gente. Sim. Mas beleza. Mas, caso tenha uma guerra, sei lá, por exemplo, eles vão ter acesso a coisas estratégicas nossas. Além disso, até essa normativa de não ser próximo ao mar e às fronteiras Exato. é justamente sobre a questão da soberania, para não ser um ponto fácil De para o acesso, pessoal né? acessar. Mas realmente entra nessa discussão econômica. O que é melhor, o fomento ou a gente ter uma empresa, às vezes, nacional naquele local, né? Porque muitas empresas vêm aqui para o Brasil e elas têm muito mais condições econômicas. Então, elas usam os nossos recursos de forma muito barata, né? E aí tem toda essa discussão. Mais os benefícios fiscais, né? Porque Mas assim, você pega seu Zé que abre uma revenda lá em Juara, do Mato Grosso, ele vai pagar imposto, tudo normal. Aí quando vai vir a multi gigantesca lá de fora, não, fica 20 anos aqui sem pagar imposto, toma essa área pra você. sim, então tem tanto o lado positivo quanto o negativo. O positivo seria aí os empregos que são gerados, os impostos que estão sendo gerados ali, apesar de ter algumas concessões. Mas em comparação, a gente poderia ter, às vezes, uma empresa nacional naquele local, uma família que estaria residindo naquela fazenda, alguma coisa relacionada a isso, de modo realmente que fique num contexto brasileiro. Apesar que, infelizmente, as empresas nacionais não têm tantos fomentos quanto as próprias empresas internacionais. É bizarro, né? É. E assim, gente, eu não defendo Estado grande nem nada, mas é questão de equidade mesmo, né? Porque você pega, aí o empresário brasileiro, empreendedor, tá lá, tem que pagar toda aquela carga tributária pesada e aí a empresa chega aqui, só porque é multinacional e tudo mais, vai ter todos esses benefícios. Aí a multinacional contrata pagando R$10.000 por mês pro agrônomo, enquanto o seu Zé não tem como pagar 10, ele vai ter que pagar 3. Aí todo mundo quer trabalhar para a multinacional, não quer trabalhar para o seu Zé da revenda. Você entendeu? E aí, assim, a concorrência fica desleal, né? Uhum. E não estou defendendo o Estado grande, eu estou defendendo que tem que ser discutido. Porque eu acho que eu sou a favor do liberalismo econômico, né? Então, quer produzir, quer trabalhar, moço, vai lá, vai com Deus. Eu acho que é um assunto muito complicado e que vai ter que ser cavado, mas eu também sou a favor do liberalismo, porém com algumas ressalvas, porque a galera tá de olho no agro brasileiro, a galera tá de olho no território brasileiro, então se liberar de vez, né? E aqui tudo que planta dá, gente, a terra é boa demais, Deus abençoa muito nossa terra. Eu acho que se liberar demais vai pra bagunça. A gente tem inclusive aí, como que fala? Da Nova Zelândia? Neozelandeses? É assim que fala? Uhum. Não sei, a galera da Nova Zelândia lá, New Zealand. eles têm a maior eficiência, se eu não me engano, no mundo de produção de leite por hectare, né? Porque lá é um país relativamente pequeno, né? Acredito que é do tamanho do estado de Goiás, uma coisa assim. E aí eles estão migrando para outros países para poder produzir cada vez mais leite, porque eficiência eles são mestres, né? E aí eles estão muito de olho no Brasil, inclusive no centro-oeste brasileiro, sobre isso. Se eles quiserem comprar, então, eles vão ter que entrar em contato com outras pessoas, esse negócio aí de laranja. É isso? Não é correto, né? Porque existem as limitações. Bacana. Você que está aí pensando em comprar ou vender um imóvel rural, o que eu preciso saber de diferença se eu for vender um imóvel rural ou urbano, se eu for comprar? O que eu preciso ficar ligado, né? Tem que levantar a capivara do imóvel. Então, a estrutura do contrato não é tão diferente. O problema é o que vem além do contrato. Então, é diferente de um imóvel urbano, é uma regra simples. Os imóveis rurais têm que ser georreferenciados. Então, tem que ter o georreferenciamento. Hoje, todas as propriedades acima de 25 hectares têm que ser georreferenciadas para ter uma transmissão de imóvel. É o CAR, né?
Não, é o georreferenciamento. 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 É um engenheiro que vai lá e mede onde fica as limitações da sua fazenda. E aí manda para o INCRA aprova e depois a verba no seu registro. A partir do ano que vem, todas as propriedades precisarão, inclusive as menores de 25 hectares. Então, esse ano foi, na verdade, no ano passado, teve aí essa limitação de 25 para cima, antigamente eram de 100 para cima, e a partir do ano que vem vai ser qualquer propriedade, independente do tamanho. 25 para cima, então você atinge, sei lá, a gente tem 5 milhões de estabelecimentos? 6 milhões? 5 milhões e 127. Eu acho que já atualizou por conta do censo agro, mas deve ter mais aí, né? Deve ter criado 25 hectares, atinge... Qual que é 5 Não, muita gente, né? né? Muita gente. Só pequenos sítios, né? E a partir do ano que vem, todas 100%. terão 100%. Inclusive as menores do que 25%. Outros pontos importantes que a gente precisa também se atentar nas diferenças. Diferente, às vezes, de um contrato do imóvel urbano, normalmente, eu não digo em regra, tá? Normalmente você faz uma promessa de compra e venda e não registra imediatamente, não escritura imediatamente. É muito comum quando você compra uma casa, você já vai lá, assina a escritura, já transfere. É porque o valor é menor, né? O valor é menor. Então, como a gente está mexendo ali com um imóvel de vários milhões e às vezes é um pagamento parcelado, a grande maioria faz uma promessa de compra e venda e só registra ao final dos pagamentos. Claro que tem como, sim, fazer a escritura com cláusula resolutiva. Só que ela é muito mais restrita. Também tem a questão de ser cara, né? Você tem que ficar sempre averbando lá os pagamentos. Você fala a questão de alienação? Como assim? Por exemplo, eu compro igual o carro financiado. A gente compra, mas fica no nome do banco ali, né? Aí tem lá no gravame do documento, né? Alienação fiduciária. Não, você vira dono. Só que é um dono meio provisório. Mas você passa para o seu nome, você pode registrar aquela escritura. Realmente está tendo a compra efetiva. Só que o que é a cláusula resolutiva? Você está constando naquela escritura que tem tais pagamentos e se não pagar, vai ser cancelado ou você vai executar a nota promissória. Geralmente é uma nota promissória que a gente entrega. E aí pode pegar a fazenda de volta. Pode ou pegar a fazenda ou executar a nota promissória que a pessoa entregou. Entendi. Então... Porque geralmente entregar a fazenda de volta é difícil, né? Porque a pessoa às vezes já investiu, comprou mais. Mas a cláusula resolutiva ela é bem restrita, sabe? Realmente é diferente de uma promessa de compra e venda, porque não é um título formal, não é um instrumento público a promessa de compra e venda. Então, assim, claro que existem penalidades, você não pode atrasar, não pode fazer essas coisas. E tem a segurança jurídica? Claro, todo mundo faz e inclusive é um instrumento realmente confiável e seguro. Mas se cair na mão do STF é perigoso, né? Não, realmente é um instrumento seguro. Alexandre! Xandão, dá licença. Não escuta esse podcast, não escuta esse podcast. Mas esse caso de promessa de compra e venda, por exemplo, você falou que acontece a escrituração ao final do contrato, ao final do pagamento. Isso. Então, se a pessoa pagou, sei lá, em suaves prestações de 10 anos, então fica nessa promessa de compra e venda esse tempo todo? A promessa de compra e venda normalmente se entrega a posse apenas, não entrega o domínio. Domínio é o documento. Então, você fica como posseiro daquele imóvel. A escritura de compra e venda com cláusula resolutiva, a pessoa está te entregando também o domínio. Você vai registrar, porque, lembrando, só é dono quem registra, tá? Não adianta só a escritura pública, porque todo mundo esquece. Mas a pessoa pode registrar no cartório, vai transferir para o seu nome e você fica com domínio e posse. A posse. Qual que é o problema que às vezes as pessoas ficam com receio? Primeiro que é um título público, né? É um instrumento público. Mas segundo, dá um trabalho. Porque toda vez que você pega o pagamento, você tem que pegar lá o recibo com a pessoa, ir lá no cartório, averbar na sua matrícula que você... A taxa? Que você teve aquele pagamento. Simbólico de 5% no vários imóveis. Sabe que eu não sei quanto custa, eu vou até depois procurar saber. Mas tudo que você vai no cartório... Aqui na área urbana eu sei que vai de 3 a 8%. 3 a 8% em cima do valor. Em cima do valor. Então, sempre você tem que ficar lá, levando, indo atrás da pessoa, para ela te entregar um recibo ou devolver a nota promissória. Então, dá um trabalhinho. O que é muito importante esse tipo de escritura? Aí, até fugindo um pouco da sua pergunta. Muitas pessoas, às vezes, precisam de um financiamento para pagar o imóvel.
Se você, às vezes, precisa desse financiamento, você tem que comprovar que você vai ter ali uma produtividade e tudo. Muitas pessoas precisam de uma escritura. E aí vem o pulo do gato. A maioria dos compradores são espertinhos. Eles falam assim, não, a gente vai fazer aqui a promessa de compra e venda, isso é a minha escritura, e aí depois eu vou te pagando. Só que aí consta na escritura que está plenamente quitado. E aí muda o negócio. Aquele contrato ali a gente chama de novação. O que é a novação? É como se você tivesse feito uma nova combina. Então, aquele contrato ali deixa de ter validade e passa a escritura que está quitada. Claro que é discutível judicialmente, se ficar provada a má-fé, tudo. Só que você vai perder anos nessa discussão. Juridicamente falando. Então, por que é importante constar a cláusula resolutiva? Para não ter esse desgaste. Ah, a pessoa precisa de um financiamento e o banco não aceita a cláusula resolutiva. Não dá a escritura contando que está quitado. Não vende. Perde o negócio. Senão você vai ter muito mais transtorno. Paulina, então, pelo que eu tô entendendo, do pouco que a gente falou, é o seguinte. Não compre, não vende uma fazenda sem assistência jurídica. Basicamente. Porque você não tá falando ali de um imóvel. Claro que isso também já é perigoso. Um imóvel de 100, 200 mil. É um prejuízo já. Você tá falando de um 10, 20, 30 milhões. De uma herança de geração. Um patrimônio, às vezes, emocional. É um patrimônio que vai te dar um desgaste pra caramba. Então, assim, não é tão simples. Eu não recomendo nem que você compre um imóvel urbano sem uma assessoria jurídica, sem fazer um contrato bem fundamentado. Mas comprar um imóvel rural sem toda essa análise é pior ainda. Até porque, e aí voltando um pouco no assunto, depois a gente pode até continuar sobre a questão das escrituras. São muitas especificidades. Tem a questão do georreferenciamento, tem a questão do tipo do instrumento, tem a questão dos impostos, porque que nem foi falado aqui no começo. A propriedade rural, todas as dívidas, os passivos acompanham. É o que a gente chama de questão da responsabilidade propter rem. O que é a propter rem? É um nome latim. Mas, basicamente, é aquilo que acompanha a coisa e não a pessoa. Por exemplo, eu tenho uma dívida e faleci. Vai ficar restrito aos meus bens, não vai acompanhar, não vai passar para os meus filhos. Mas se o meu imóvel tem uma dívida e eu vendo esse imóvel, a pessoa que comprou também vai ficar com aquela dívida, porque está ligado ao imóvel em si. Paulina, e se você tem o imóvel tem dívida, e você passou dessa, foi lá para a terra do paletó de madeira, aí a dívida daquele imóvel continua com o imóvel. Continua com o imóvel. Por exemplo, se eu vendi, também continua com o imóvel. E o juiz, ou sei lá, alguém, o espólio, pode determinar que tem que usar parte do patrimônio para quitar essa dívida, por exemplo? Tudo precisa de autorização judicial, né? Quando ainda está em inventário. Mas quando você vai dividir na herança, fica tanto o passivo quanto o positivo, né? Então, vai dividir igualmente isso. Então, por exemplo, o meu imóvel tem um passivo. Aquele passivo vai ser dividido para todos os herdeiros. Não vai ser uma divisão que vai ficar só para aquele que vai ficar com o imóvel. Vai ser realmente... porque aquilo vai quantificar o quanto vale o imóvel, né? Uhum. Às vezes o imóvel está até negativo. Então... Pelo débito que ele tem, né? É difícil, dependendo do imóvel, né? Mas então ficaria aí como divisão no inventário. Difícil, mas não impossível. Difícil, mas não impossível. Mas então tem que tomar cuidado. Questões ambientais também são relacionadas ao imóvel. Tem que fazer uma análise ambiental. Lembrando que a questão ambiental não é apenas administrativa. Por exemplo, aqui na SEMAD. Também tem a questão civil pública, né? A responsabilidade civil, que pode ter uma ação civil pública em cima daquela fazenda. Pode ter uma dívida administrativa na SEMAD em cima daquela fazenda. Pode ter a recuperação da área que foi desmatada, que você também vai ter que acabar fazendo, porque acompanha o bendito do imóvel. A questão de investigação de trabalho escravo também, que tá comum aí falar de lista suja aí, lista negra, lista suja. Essa é uma questão complexa também, né? Mas fica no nome do imóvel? Geralmente acompanha o nome da pessoa, né? O responsável. Mas aí entra até num caso interessante. Por exemplo, ali o caso do Leonardo. Por que o Leonardo ele também foi culpabilizado, sendo que o funcionário nem era dele? Era do um cantor, né? Arrendamento. Do cantor. Porque ele tem ele é responsável pela função social da propriedade. Então, ele tem que ter ali o acompanhamento, tudo. Assim,
Às vezes a pessoa nem não está ciente, né? O que acredito que até é uma injustiça. Ele arrendou, tá lá confiando, mas a lei entende que realmente tem uma corresponsabilidade ali. Lembrando que a questão administrativa, eu também não falei, ela é muito ligada ao infrator, né? Então, por exemplo, não fui eu que desmatei. Eu não vou ter que responder por aquela infração, mas a responsabilidade de fazer o reflorestamento, fazer toda essa recomposição, aí fica com a propriedade, aí fica com o dono. Aí fica, por exemplo, se eu comprei a propriedade, ela já tinha passivo ambiental. A pessoa que tinha ela vai se responsabilizar porque foi ela que desmatou, mas eu sou o atual posseiro daquela propriedade. Eu que tenho que fazer a recomposição. É solidário. É complicado o direito ambiental, mas existe a solidariedade. Como o direito ambiental tem 3 esferas diferentes, a administrativa, a criminal e a civil, quando você começa a discutir isso, fala assim, mas a responsabilidade é solidária. Sim, mas a administrativa da infração não. E aí você começa a discutir essas questões, porque a Constituição fala que a sanção penal, né, essas questões tem que ser em relação ao infrator. Mas a responsabilidade do meio ambiente, ela é solidária. Então fica essa questão. Aí depende, geralmente em relação ao passivo acompanha a propriedade. Mas as dívidas são também da propriedade. Questão de ITR, uma ação civil pública, ambiental, são todas acompanhadas à propriedade. Uma dúvida que me surgiu aqui, se eu sou o vendedor, vou vender para você. Eu sei que tem passivo, dívida no meu nome. Na verdade, na propriedade. Eu vendo para ele, isso não é má fé? Só que você também tem como descobrir se tem alguma coisa na sua propriedade. Então, às vezes, você bobeou em comprar um negócio. Às vezes, você comeu bola, você não contratou um advogado, você não fez... Não, você, por exemplo, você é o comprador. Não, sim, pois então você que errou, mas assim, eu não tô errado também? E aí? Aí discute judicialmente, vai levar anos, vai ser... vai depender da cabeça do juiz. Então, é uma inseguridade. Se você comprou, você assumiu. Não, eu tô comprando. Acompanha. Então, a lei entende que você assumiu, você mordeu na chumbada. Por quê? Porque você não contratou um especialista para te ajudar. Por isso que é importante. E aí eu tô falando das especificidades da aquisição do imóvel rural. Tem que olhar a questão do passivo ambiental, tem que pegar o pagamento do CCIR, do ITR, geralmente a gente pede aí dos últimos 5 anos. Tem que olhar o georreferenciamento se está em dia, até porque não transmite se não estiver em dia, se não consegue registrar. Tem todas essas questões. Tem a questão aí do tipo de negociação, se vai ser uma escritura com cláusula resolutiva ou se vai ser uma mera promessa de compra e venda. É bem específico. Realmente, aí entra a questão da assessoria, porque se você não fizer todas essas análises, pode ser que você compre um negócio aí, uma furada mesmo, que você compre assim, tô pagando um preço justo, depois vai ver o negócio é muito mais embaixo. E acho que às vezes pode ser que, muitas vezes, nem o próprio dono da área sabe. Né? Sabe. A pessoa desmatou. Ela não sabe que vai ter um problema. Quem deve sabe. Não, mas eu vou falar pra você uma coisa que é muito comum, que eu já vi muito de 10 anos de experiência que eu tenho como engenheiro agrônomo formado. 2 coisas. Cadastro de barragem e outorga de água. Porque o que acontece? Antigamente a gente não tinha inteligência de satélite, de tranheira que nós temos hoje. Então, meu amigo, o cara abria a represa dele lá, botava lá um motor, irrigava e pronto. E aí, isso tá lá já tem 50 anos, já incorporou. Só que ele não sabe que ele tinha que tirar uma outorga de água, uma dispensa de outorga, que ele tinha que cadastrar a barragem, que ele tinha que fazer isso e assado. Então, assim, às vezes ele pode ter sido autuado no passado, sei lá, nem sabe. A autuação, ela tem que necessariamente citar a pessoa. Então, se ele foi autuado, ele vai saber. Agora, ele pode não saber que tá errado. E aí pode vir uma autuação no futuro. Isso realmente acontece. Às vezes a pessoa é leiga, principalmente o produtor rural, que às vezes não tem um conhecimento, né? Então, ele realmente pode ter essa questão aí de não ter o conhecimento adequado. Mas até é engraçado essa questão da imagem. Hoje em dia é tudo muito tecnológico, né? Esse final de semana eu tava vendo um mapa da nossa fazenda com o meu pai. E aí a imagem do Google Earth, que é gratuita, tá tão boa e atualizada que a de setembro desse ano a gente conseguiu olhar as vaquinhas que estavam bebendo água na represa e a gente contou as vaquinhas. Realmente, hoje em dia é muito em tempo real e muito bom. O que um cara falou pra nós aqui, ó. Agora eu não vou lembrar o nome dele, porque são mais de 300 episódios.
Aqui na UFG, no laboratório de geografia da UFG, tem lá um monitoramento de satélite. Que todo dia, 24 horas, ele passa e tira foto do Brasil inteiro. Então, se você tirou uma árvore hoje, o satélite vai passar amanhã, a hora ele vai tirar a foto, o próprio satélite faz a sobreposição da imagem, ele vai ver que faltou uma árvore, e vai apitar uma luzinha vermelha lá, aqui naquele ponto, tá faltando uma árvore aqui. De quem que é esse satélite? É do Brasil, pô. Do governo. É do governo. Por isso que Fica hoje a fiscalizando. SEMAD ela faz tantas Aí- atuações. É muito automático. Então é do MMA. Ô, Janaína, mesmo. hoje tá no nível que é o seguinte, se o fiscal chegou na sua fazenda, ele já sabe o que aconteceu. Então não adianta você negar. Não adianta você negar. Ele já tem aqui a foto do antes e do depois, ele só foi lá pra cumprir o papel legal dele. Sim. Então, assim, é muito sério. Hoje, essa realmente, questão. as imagens estão muito boas. Estão Eu fiquei perfeitas. impressionada. A gente conseguiu contar todos os animais que estavam ali no pasto, o que eles estavam fazendo, tudo. A gente escutava muita história antigamente do cara que foi lá, desmatou a área de madrugada, cavou um buraco e enterrou tudo. Passava, porque não tinha. Tinha que Agora, ser olha, em loco, né? Mas bom. jogando uma pimentinha nessa questão que você até falou, por exemplo, a pessoa que ela fez um desmatamento, ela sabe e tal, aí tem a questão da outorga de água que você também citou, mas tem resoluções que mudam. Então, às vezes, o produtor, ele até sabe o que ele precisava fazer, mas naquele meio tempo, depois que ele fez, a resolução ambiental mudou. Da outorga e questão de APP e reserva legal. Aí ele não atualizou o conhecimento dele. Uhum. E aí, nesse caso? Mordeu na chumbada. Realmente, a legislação prevê que a pessoa não pode alegar desconhecimento, né? Apesar que algumas pessoas são tão simplórias que realmente não tem como. Até a própria SEMAD tem uma atenuante nesse sentido. Mas SEMAD de Goiás, tá, gente? Deve ter a Secretaria de Meio Ambiente aí do seu estado que você checa aí como que funciona. Mas realmente são casos muito extremos. Às vezes é uma pessoa que é analfabeta, que vive ali realmente no campo, que não sabe, fez. Não tem como você cobrar isso de uma pessoa. Claro que ela vai ter que responder, né? Mas vai ter aí um auxílio nesse sentido. Mas de toda forma, é obrigação de quem está comprando fazer essa análise também. Porque senão é realmente entrar num negócio que é uma furada. Às vezes você tá achando, nossa, fiz um negócio da minha vida. O cara fez muito barato. Tá fazendo barato porque tem algo errado. Quando Não tem garantia, não tem quando faz garantia. abaixo do mercado, tem que dar uma olhada. Falando em garantia, né? Se eu vou comprar, se eu vou vender, a gente já falou aqui do que eu tenho que observar. Mas no contrato, que garantia que eu tenho que colocar ali para eu assegurar o negócio, né? Para eu ficar tranquilo, né? Não só garantias, tem muitas cláusulas São que nós condições, né? podemos colocar. Primeiro, uma que eu já falei que cabe na escritura, também cabe num contrato de promessa de compra e venda. A cláusula resolutiva. Não paguei e desfez o negócio. Então, a gente pode executar isso aí. Uma multa. Eu tenho aqui várias obrigações a serem cumpridas. A pessoa, quando fizer o pagamento tal, tem que me entregar na posse. Porque muitas vezes você faz o seguinte. Você vai pagar uma entrada. Depois você vai pagar, ou então a primeira parcela ali, com não sei quanto tempo. Após essa primeira parcela, eu te entrego a posse. Depois da segunda, terceira quitada, eu te entrego o documento. Então, eu paguei minha primeira parcela, cumpri minha obrigação. O cara foi e não me entregou a posse. Ficou com o meu dinheiro. Isso é uma penalidade. Assim como o não pagamento. É uma obrigação que não foi cumprida. Então, também pode ser executada uma multa em relação a isso. Então, é muito importante a gente colocar uma cláusula penal, que seria a multa de descumprimento, tanto de pagamento quanto de obrigações. Outras questões que nós podemos colocar num contrato também. Regimento de quando vai ser entregue a escritura, para ficar muito bem detalhado. O prazo para fazer isso, de quem vai ser a responsabilidade por entregar os documentos, porque são várias certidões. Eu vou ter que pagar essas certidões, vai ser a pessoa que vai ter que pagar essas certidões. Tudo no contrato tem que ficar muito bem estabelecido para ter uma garantia jurídica. Apesar que certidões não são caras, mas a pessoa às vezes tem que fornecer o documento, tudo certinho. Também colocar que a pessoa ela é proprietária, não tem nenhum litígio, porque vai que você descobre que ao decorrer do tempo começou a ter algum problema ali. Mas também existem as certidões a serem analisadas. Por exemplo, a certidão de inteiro teor, de ônus reais, a própria certidão negativa da pessoa, da propriedade, né? Para saber se aquele imóvel que você está comprando está correto.
Mas colocar que a pessoa tá entregando livre, desimpedido. Tá divorciando, né? O imóvel tá na briga. Né? Não, mas realmente tem que ter todos esses documentos. Até se for comunhão parcial ou universal, o cônjuge tem que assinar também. Não é só a pessoa, ele tem que anuir, porque em tese os dois estão vendendo. Sejam, se forem divorciados no papel, e aí, como é que faz? Se estiver no andamento do Não processo. tem que ter resolvido, né? Não, se a pessoa ainda tá num processo, mas ela tá no papel ainda como casado, tem que assinar. Só Tem que divorcia assinar, né? depois de ter decretado mesmo o divórcio. Então fica esperta aí. Se a pessoa, por exemplo, às vezes o homem ou a mulher tá querendo vender a terra aí pra você. Dá uma especulada, né? Especulada. Se tá divorciando, se, né, tá no processo aí, assina só um, depois não vale nada, vale? Paulina, Não, mas aí é só depois do divórcio que muda o estado civil da verbal. pessoa. uma pergunta aqui de leigo, obviamente. No Brasil ainda tem terra devoluta? Tem. E elas ainda são escrituráveis? São, mas não são, porque os estados ultimamente têm tido uma resistência, né? Só para explicar, pessoal. Terra devoluta é terra que é do governo ainda. Terra sem dono. A União. É do índio, né, ainda. Tem do estado, né? Tem do estado, da Ou da União. União, do município, enfim. Podem ser escrituradas. Você entra com requerimento perante o estado, fala que você tem interesse de comprar, às vezes você Ou já é até uso tá na capião posse. também. Não pode ter uso capião de terra pública. Ah, não pode. Sério? Não pode. Mas Ou seja, só pode invadir. não, é porque Colocar realmente pimenta, né? hoje é difícil comprar do estado. Realmente não tem tido essa venda. Mas realmente aí eu não sei por quê. Se é questão política, se é questão, às vezes, do Estado não ter um interesse econômico, ou às vezes se é uma questão ambiental, aí realmente eu não sei precisar, mas é possível, mas não tem acontecido tanto. Mas a gente for olhar, tem muito, por exemplo, você falou de questão ambiental, mas tem muito, dentro das cidades, por exemplo, a gente tem vários terrenos que são do município, ou da União, ou do Estado. Nesses às vezes é mais fácil, mas eu não vejo muito fazenda sendo entendi. vendida, entendeu? E também tem limitações de área, tem todo um regramento próprio. Mas realmente eu não vejo sendo vendido de forma fácil. Tem Mas sido geralmente mais também restrito. é mais região norte do país, né? Assim, Aqui em Goiás também tem. Goiás também tem? Tem. Mas realmente, ali na região ali do norte. Do estado, aquela região ali próxima a Cavalcante. Da Chapada dos Veadeiros. Ali ainda tem. Muita terra. Não sei se são muitas, mas eu sei que tem. Mas é difícil. Não tô falando que não pode, na verdade pode, mas é mais complicado porque o estado tem que aceitar também. Até essa questão de não poder fazer um uso capião também é uma questão específica, você tem que entrar realmente com requerimento para adquirir. Por isso que, inclusive, é até importante, entrando na questão do que é uma terra devoluta, ser do Estado. Existe uma certidão que a gente costuma analisar na compra de imóveis rurais, que é a de cadeia dominial. O que é essa cadeia dominial? Ela vai olhando todos os andamentos daquele imóvel perante os cartórios. Todos os donos. Todos os donos e as transcrições. Porque antes da lei de registro público não existia matrícula. Existiam as transcrições. Então mudou o tipo do documento. Essa cadeia dominial, ela vai olhando tudo para trás. Todo o histórico daquele imóvel. E você tem que ter uma origem. Se o imóvel não tem uma origem, aquele documento está errado. Então você tem que encontrar uma origem ou no Estado ou na igreja. Na casa paroquial. Porque antigamente os dois podiam dar O padre os que títulos. fazia, né? Então sempre tem dessas duas iniciativas, né? Não, Sempre... volta lá na capitania hereditária. Não, sempre é um desses dois. Mas por que eu digo isso? Aqui no Mato Grosso é muito comum ter sobreposições de terras. Antigamente, muitos cartórios falsificavam documentos para as pessoas. Então, elas estavam lá, tinha um documento que era falso. E você precisa confirmar se o seu documento é um bom documento, porque depois vai que alguém entra com processo, uma reivindicatória. Você comprou a terra e a ou pessoa então- não é minha. Nossa, se eu falar pra você, Exatamente. me desculpa quem tá assistindo que é dono de cartório, mas tem um tempo que eu tenho mais ódio na vida é cartório. Esse Sem negócio de brincadeira. falsificação. Não vamos generalizar, Mas que hoje, lógico, não são todos que falsificam, nessa questão que eu tô falando. Eu tô falando é a questão de você pagar 50 mil reais no imóvel que você compra por causa de uma assinatura e um carimbo. Ah, não, pelo amor de Deus, gente.
Isso aí já é E passado. ainda tem que ir lá fazer o negócio. Tem que ir. Tem que Não. ir, entendeu? Mas isso são até coisas antigas, tá? Porque a gente tem matrículas antigas, que aí depois você vai descobrir não existe. Nossa. Então, qual que é o problema? Ou então você tem um documento, às vezes você descobre que não é bem ali o seu documento. Então tem que tomar muito cuidado. Por isso que é muito importante ter toda essa análise documental. Então, se não Certidão. tiver origem, por exemplo, eu vou lá, não tem a origem do negócio. Tem que olhar até lá quem foi o primeiro dono, quem Não, foi... isso a se origem- tiver algum litígio, algum embate, né? É. No imóvel. Aí já é uma outra certidão. Nossa. Você precisa de um assessor. Não faz isso Não. sozinho, Eu já tô porque... desistindo de comprar uma fazenda já. Viu? Não, não é nem desistir. Se você fizer sozinho... Mas assim, as certidões devem ser analisadas. Na de matrícula de inteiro teor, ela é um resumão. Vai ter ali todas as hipotecas, as alienações fiduciárias, se tem algum processo que o juiz mandou penhorar aquele imóvel, vai estar lá. Vai ter realmente um resumão. É Quem foi os capivara. donos, desde o início daquela matrícula. Se registrou, se averbou no registro a questão do georreferenciamento, vai estar lá. Então, realmente, ela seria ali a principal. Mas não deixa de ser importante todas as outras. Porque as outras vão falar se tem algum litígio, mas de forma mais específica, se tem alguma hipoteca, alguma penhora, alguma alienação. As outras também vão poder te falar se a pessoa está devendo, se tem alguma dívida relacionada àquele imóvel. A questão da origem da terra, se é um bom documento. Então, são muitas coisas que devem ser analisadas, além das certidões, o CCIR, TR, georreferenciamento. Tem que ir em loco, tá? Acontece muito da pessoa comprar, olha aí com corretor, manda foto, tudo. Isso é só quem tem muito dinheiro, né? Pra pessoa não ir. Às vezes é pessoa Pessoa que tem- exposta publicamente, cantor. Mas aí ele tem um artista. assessor que vai lá, né? Por que eu falo que é importante você ir em loco? Pra ver se é aquilo que a pessoa tá te mostrando. Ela chega com uma foto, você não sabe se é aquilo lá mesmo. Você tem que ir lá pra ver as condições do imóvel, pra ver se tá tudo certo com o imóvel. É bom você dar uma andadinha na fazenda pra ver se não tem um desmatamento, se as reservas estão ok, se as APPs estão ok. Porque realmente é importante você fazer um compilado, tanto da parte documental quanto da parte física. Você tá adquirindo aí, por bem ou por mal, o bom e o ruim, né? Então, se a propriedade tem algum problema, você tá comprando o problema também. Hein, Paulina? E assim, eu vou comprar. O que eu tenho que observar, por exemplo, a pessoa tá me vendendo... Vamos citar uma coisa bem simples aqui. Quando você vai comprar uma casa, às vezes você compra a casa pelada, né? Sem nada, só a construção, Estrutura. só a estrutura, e às vezes você compra a casa decorada. No caso do imóvel A de rural, porteira fechada. de porteira fechada, com tudo dentro, o que tem que ter no contrato? Se eu vou comprar, o que eu preciso observar? E se eu vou vender, o que eu tenho que colocar lá? Até as galinhas? Normalmente, quando você coloca no contrato o imóvel, é o imóvel. Agora, se você quer comprar de porteira fechada, aí você tem que constar que tá comprando de porteira fechada. Constar que tem tantos animais, Máquina, não sei o quê. máquina, não sei o quê. Aí, Duas ok. geladeiras. Mas normalmente quando você tá colocando ali a propriedade, você tá comprando o que é fixo nela, né? Às vezes uma casa, um curral, os pastos, a cerca, tá colocando aquela propriedade. Perdão. Mas em relação a semoventes, né? Os animais, em relação a maquinário, não acompanha não. Só se você quiser especificar isso. Aí, se eu quiser vender, eu tenho que colocar exatamente tudo que eu quero vender. Por exemplo, Isso. às vezes eu sou um produtor rural, tem aquela propriedade ali, ela não é interessante mais pra mim, eu não quero mexer mais com ela. Ela tá do jeito que tá, tem animal, tem a lavoura ali, tem as benfeitorias dela, eu quero vender ela daquele jeitinho. Então, Pode vender tudo. Isso aí realmente é questão de negociação entre as partes. Não tem problema você vender de porteira fechada. É igual comprar uma casa, você também coloca de porteira fechada. Mas é importante que você especifique o que tem lá dentro. Exatamente tudinho, né? Tudo que você quer. Às vezes você não vai conseguir precisar. Vai que nasceu um bezerro ali. Então tem que constar até essas variações, se é permitido o que nascer dali pra frente, ou então não é permitido. Todo contrato, já dizia meu pai, às vezes é até feio ser repetitivo num texto, mas no contrato não tem problema. Ser repetitivo é algo bom. Fixa mais.
Fixa, deixa claro. Usar palavras difíceis demais num contexto, às vezes, de uma pessoa que não entende, também não é bom. Tem que ser um contrato claro. Não tem problema, às vezes, ele ser um contrato feio por ter palavras iguais. Falar assim, o fulano tem que pagar tanto. Pagará a ciclano. Ficar repetindo essas coisas, por mais seja óbvio. Deixar realmente expresso lá. Então, é interessante que se coloque bem detalhado se for vender de porta fechada. Se eu for comprar um imóvel e ele tiver inventário, é melhor nem inventar. Espera. Ixi, acontece problema demais. Qual que é o problema de o imóvel estar em inventário ainda em curso? Se for realmente comprar um inventariante, durante o inventário, precisa de homologação ali do juiz. Então, eu quero comprar um imóvel. Eu vou, então, pegar uma autorização do juiz e ele dá ou não. Isso é muito comum, às vezes a pessoa tem que vender uma propriedade para pagar o imposto. Então, você pode pedir uma autorização do juiz, falar assim, não tenho dinheiro, preciso vender algo, senão não vou conseguir pagar. O juiz vai lá e permite. Isso é bem comum. Agora, existe uma coisa que a gente vê muito mesmo. Eu que mexo ali com o uso capião, o que a gente vê? Cessão de direitos hereditários. O que é cessão de direito hereditário? Você pode vender o seu direito à herança. Então, meu pai faleceu. Deus me livre e guarde, mas meu pai faleceu. Eu tenho direito ao meu quinhão. O que é o quinhão? A minha cota parte ali da herança. Eu posso vender esse meu direito. Eu falo assim, não, vai demorar, Antes de sair o inventário totalizado. Bem filho pródigo mesmo. Tipo assim, dá o que é de meu direito aqui. Eu estimo que vai ser tanto, você me paga tanto aí, às vezes tem um deságio, né? E a pessoa vai e compra o seu direito hereditário. Qual que é o problema do direito hereditário que você está adquirindo? Não é de um bem, é do quinhão. Não é algo específico, é da porcentagem de tudo. E do bom e do mal. Então, a gente vê muito cessão de direito hereditário de um imóvel. Isso não pode. E por que eu falo que isso é muito comum numa uso capião? A uso capião, você pode comprar o direito de posse de uma pessoa. Então, vai continuando o tempo. E aí a gente vê muita gente que compra a cessão de direito hereditário ali daquela posse, daquele imóvel. E pega a assinatura só de um herdeiro. Ele está comprando um bem específico. Não pode. A cessão de direito hereditário é do quinhão inteiro. Então, essa cessão, ele pagou tudo bonitinho, é nula. Pagou à toa. Mordeu. Que vai ter não que ir atrás pode. do caboclo para poder reaver o dia. Reaver juridicamente. Aí amarrou no rabo do viado. Como é que essa cessão de direitos poderia ser possível? Pegar a autorização de todos os herdeiros. E os cônjuges. Eita. Então, todo mundo tem que anuir. Mas na comunhão parcial de bem, a herança, o bem herdado, não entra na comunhão parcial, não é? Não tem essa lei? Concordo. Mas tem que assinar da mesma forma. A não ser que a pessoa tenha regime de separação total de bens, tudo que envolve documento, financiamento, tudo quanto é coisa, você tem que pegar a assinatura. Eu acho que é porque fez benfeitorias depois do casamento, entendeu? A produção continuou, ali o imóvel rural continuou. Não, mas bem herdado. Tô falando assim, você é casado com seu esposo. Aí, vamos supor que seu sogro faleceu e seu sogro tinha uma fazenda. Seu marido vai herdar a fazenda. Mas se é parcial... Mas se é parcial, aí você aí a Universal não tem também direito. a Universal você tem direito inclusive herança, é o que era antes do casamento, a parcial não. Parcial é só casou pra frente e herança sim, mas não. No E caso, herança não comunica. No caso do contrato tem que ter a assinatura do cônjuge. Sim, sempre precisa de uma assinatura, é importante. É uma segurança a mais, mas não é obrigatório. Eu entendo que seria obrigatório. Mas assim, engraçado, né? Você não participa da herança porque foi parcial de bens. Mas se for vender, você tem que assinar. Que é obrigatório. Comprar, vender, financiar. Quando o regime é parcial e universal, sempre precisa da assinatura. Eu acho que é porque, por exemplo, o dinheiro dessa venda... É porque a pessoa... vai usufruir É junto isso do que eu tô casal, falando. né? Tipo assim, o casal que vai ser beneficiado, né? Como se fosse uma benfeitoria ali pro casamento. Então já casou. Realmente... Entendi, na sessão. Não, e a cessão de direitos é muito importante a anuência dos herdeiros, principalmente. Porque se ficar faltando um herdeiro, já era. Então tem que ser de todo mundo.
Em relação a esse tipo de cessão, que aí eu vejo muito cessão de posse. Um detalhe. Às vezes a compra e venda do imóvel não tem escritura. Não tem registro. Você está comprando só a posse daquele imóvel. Não. Você está comprando... Às vezes a pessoa não tem documento. Ela só tem a posse. Entendi. Então, por exemplo, acontece também. A pessoa já tem posse há 10 anos. Eu compro aquela posse, eu continuo com aquele período aquisitivo e no futuro eu posso entrar como uso capião, se a posse for mansa, pacífica, atender todos os requisitos. Também é uma possibilidade. A compra de imóvel também tem essa questão. Ou o contrário, também tem como você comprar um documento de uma pessoa que não tem posse. Mas é tudo negociado. Se a pessoa negociado. tem posse, é um risco também, né? Só o documento de posse também é um risco, né? Comprar. Claro, porque o que eu aconselho? Procurar um advogado para descobrir se aquele documento é bom, a sua posse é boa. Por quê? Isso é uma coisa muito específica. A uso capião tem vários requisitos, depende do tipo da posse, depende do tempo que aquela pessoa tá ali, depende se a pessoa realmente está na posse ou não, se ela está executando as coisas ali ou não. E isso tudo vai modificar o tipo da uso capião que vai ser requerida. Então, quando a pessoa está comprando só a posse, tem que ter uma análise em relação a isso também. Porque às vezes você está comprando uma posse, daqui a um tempo você vai perder uma reintegração, uma reivindicação, uma reivindicatória, né? Então, aí comprou à toa. E o dinheiro vai pro brejo, né? Enfim, Paulina Caiado Advocacia, como que pode ajudar, né? Ou você... Paulina Caiado. Nós vamos passar o serviço aí. Você que tem aí o seu advogado em algum lugar aí, como pedir ajuda, né? Como que vocês ajudam? O nosso escritório, ele sempre traz orientações nas nossas redes sociais. Realmente a gente tenta trazer informações para o público em geral que muitas vezes eles não conhecem, de modo bem acessível, né? Então, nas nossas redes sociais, realmente a gente... semanalmente, algumas vezes por semana, a gente traz aí postagens, tanto meio agrário, ambiental, civil, imobiliário, todos esses ramos que nós atuamos. Bacana, @Paulina Caiado Advocacia, tá aí na tela. @Paulina Caiado, que é o dela, pessoal também. Você vai ver muita produção, igual ela falou lá, você vai ver muita pecuária, né? Vai ver o gado lá, as vaquinhas. Ela postando lá a trajetória dela. Paulina, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Honra ter você aqui. Obrigada. Obrigado, Paulina. Obrigada. Suas considerações finais. Eu vou comprar, vou vender, fique esperto. Considerações finais. Analise todos os documentos possíveis, todas as certidões que tiver direito, ITR, CCIR, negocie, deixe tudo muito claro no contrato e, preferencialmente, procure um advogado realmente para fazer esse acompanhamento, porque é algo muito complexo. Bacana, entendeu aí, né? Comprar ou vender não dá certo sem assessoria jurídica. Até porque você que é produtor rural, você que é ou detentor aí, ou dono, né, posseiro de algum imóvel rural, você é especialista na sua área, né? Eu sou especialista na minha, o Pedro é especialista na dele, a Paulina na dela. Então, se a gente vai comprar ou se a gente vai vender um imóvel rural, a gente precisa da ajuda de quem sabe, né, Pedro? Não vai querer ser saberetão de tudo aí, não. Paga quem você deve, chama quem sabe, porque você pode morder na chumbada. É isso aí. Às vezes vai pagar. Não, uma consultoria... É caro. É caro. Economia é a base da porcaria. Será que no final do fritar dos ovos lá, você não tá perdendo dinheiro, tá vendendo na época errada, o contrato tá errado, você vai perder essa terra depois, ou você que tá comprando aí, tá comprando errado, vai gastar o dinheiro à toa, né? Então não faz o Pix, né? Nem passa a transferência, né? Acho que nem tem esse tem de TED aí, nem é comum mais, né? Não faz o Pix sem você procurar. Ainda da época do DOC. Do DOC, do TED. O DOC era 24 horas pra cair. Não fala não. Pagou na sexta-feira, você recebe só na segunda. Deus o livre, né? Espero que você tenha gostado desse episódio. Falar de contrato de compra e venda, a gente também fala desses assuntos jurídicos no nosso portal de notícias, agro2.com.br. Tem também as nossas redes sociais, todas as redes sociais, @portal agro2. Curte, compartilha esse documento aqui nos grupos, esse episódio, nos grupos aí de produtores que você tem, né, Pedro? Esparrama, né? Manda no mundo aí, meu amigo. Compartilha com nós aí, ajuda o Agro 2 a crescer, porque nós estamos aqui defendendo a bandeira do agro brasileiro. É isso, a gente tá te ajudando a fazer bons negócios na hora de compra e venda de imóveis rurais, então a gente merece, né? Ativa o sininho, 2 episódios toda semana de assuntos diversos do agronegócio e também compartilha esse canal, se inscreva, né? Paga a gente.
É isso, espero que você tenha gostado e te ajudado aí de alguma forma no seu setor. Um abraço e até a próxima. Beijo. Tchau, tchau.